em construção. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Giovanni Jesus e seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Áudios de Sucesso do canal Giovanni Negócios, com o objetivo de compartilhar conhecimentos com você de empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. E eu fiz essa série para que você consiga ouvir de forma prática. Você não precisa nem assistir, nem olhar para a tela do celular. É só dar play aí e deixar rolando o vídeo enquanto você faz as suas tarefas em meio ao dia a dia, em meio à correria do dia a dia, né? Você consegue também utilizar o seu tempo de forma produtiva e aprender algo novo, que eu tenho certeza que esse áudio vai fazer a diferença para você. Mas eu peço que você fique até o final, tá bom? Que eu tenho certeza que você vai gostar. Como eu sempre digo, se você está me ouvindo é porque você vai com a minha cara, porque eu sei, né, que você sabe que eu falo demais. Vamos lá, pessoal. O título desse áudio é Em Construção e já vou começar a compartilhar o conhecimento agora. Bom, nesse áudio eu venho trazer para vocês 5 características de uma pessoa empreendedora. Lembrando que o empreendedor não é só o que constrói um negócio, mas é aquele que faz a diferença onde ele está inserido, seja uma empresa ou em algum outro tipo de organização. E também uma pessoa que ela inova, que ela faz as coisas de forma diferente. A primeira característica que eu quero passar aqui para vocês do empreendedor é a visão. O empreendedor, ele tem a capacidade de ver além do hoje, ele consegue olhar para o amanhã e enxergar algo que será lá na frente. A inspiração para fazer esse áudio para vocês, ela veio através de um momento em que eu estava passando em frente a uma construção do metrô. E eu estava reparando como o bairro muda durante o tempo, como as coisas mudam e evoluem, e eu estava refletindo nisso. Refletindo que quando tem a notícia, né, de alguma forma que vai ter um metrô em uma região, os empresários já começam a se posicionar para criar novos negócios ali, porque eles sabem que daqui a um tempo o lugar será valorizado, eles sabem que os imóveis serão valorizados, eles sabem que todo aquele ambiente vai ser valorizado com o tempo. Então a segunda característica do empreendedor é que ele tem um posicionamento estratégico. Isso mesmo. Além dele ver o que pode ser ou o que vai acontecer, ele tem a capacidade também e a coragem de se posicionar antes que aquilo aconteça, para que no momento apropriado ele possa se beneficiar daquela mudança que vai acontecer na sociedade. Como um exemplo de visão, eu trago para vocês o Walt Disney. Tá bom? Independente do que você pense, se você gosta da Disney ou não, é uma coisa bem interessante que eu vi em algum livro certa vez, que é o seguinte, disse que uma pessoa que quando foi inaugurar o parque da Disney, uma pessoa ela falou assim, nossa, seria bom se o Walt Disney tivesse vivo, né, hoje para poder ver esse parque, né, hoje, né, essa inauguração. E uma pessoa da família dele corrigiu e falou, não, na verdade, ele viu antes de todos vocês, por isso vocês estão vendo agora. Olha que interessante. Então, na verdade, aquele parque só existe porque antes que as pessoas entrassem lá, o Walt Disney, anos atrás, ele já viu aquilo com a sua mente. Pode entender quão poderoso é isso? Bom, e sobre o posicionamento estratégico, também venho trazer o exemplo aqui do famoso Mark Zuckerberg, que é o criador, né, e dono do Facebook. Tem um famoso post que circula pelas redes sociais que diz que ele convidou alguns amigos para uma reunião quando ele teve essa ideia, porém apenas 2 compareceram, e desses 2 que compareceram, eles acreditaram no projeto, se tornaram sócios dele e hoje também estão, não sei se é milionários ou bilionários, mas enfim, ficaram, né, realmente bem aí financeiramente falando, né? Então você pode ver que eles acreditaram na ideia e se posicionaram estrategicamente antes que aquilo realmente fizesse sucesso. E agora, a terceira característica do empreendedor é que ele trabalha sempre com construção no longo prazo, ou seja, o empreendedor ele não é imediatista. Tem
uma frase que é falada por empresários especialistas, que eles dizem que se você quer algo, né, que realmente seja, que dê certo, que venha a prosperar de forma saudável, você deve trabalhar com foco em pelo menos 10 anos para que aquilo se concretize. Então o empreendedor, ele pensa no longo prazo. A esse exemplo eu venho trazer Noé aqui, que construiu a arca. Deus falou uma palavra para ele, ele acreditou e ele construiu a arca. No relato da Bíblia parece que é cerca de 100 anos que ele demorou aí para construir a arca. Você pode pesquisar depois, já deixo até essa curiosidade. Demorou, 100 anos para construir a arca. Então imagina a fé que ele teve, né? E ele trabalhou realmente com uma construção no longo prazo, que ele acreditava que aquilo ia acontecer. Então ele trabalhou para que ele fosse livrado daquela situação, a família dele, e porque Deus tinha um plano na vida dele. E assim nós devemos acreditar também. Bom, uma próxima característica que eu quero trazer aqui do empreendedor é a singularidade. Eu acho muito interessante essa palavra, que eu aprendi faz pouco tempo, confesso, porque singularidade quer dizer que algo singular é algo único. O empreendedor, ele consegue entender e acreditar que ele tem algo único que ele pode fazer, diferente dos demais, e que aquilo pode mudar não só a vida dele, mas de outras pessoas que o cercam. E de fato, quando ele alcança o sucesso, ele acaba mudando a vida de várias pessoas. Um exemplo que eu trago aqui de singularidade é o Steve Jobs, porque ele foi um homem que ele teve várias ideias inovadoras. Então, tanto que o celular dele, muita gente deseja ter um celular, né, da Apple, né? Então, por quê? Porque ele tem características únicas, diferente de outros modelos. Ele tem, né, algumas vantagens aí diferentes. O design e todo o conceito que ele traz é inovador, né? Da marca, a pessoa sente o desejo de fazer parte daquele grupo que tem o celular. Então é algo bem bacana a forma que ele traz isso. E uma coisa interessante que aconteceu, que diz que chegou um momento da vida dele que ele teve que sair da empresa que ele mesmo construiu. Ele foi mandado embora do conselho da empresa, e anos depois ele foi chamado de volta. E aí ele fala em um discurso dele que a gente só consegue ligar os pontos da nossa vida olhando para trás, nunca olhando para frente. Porque olhando para trás a gente entende que certos caminhos que acontecem, eles na verdade vão nos levar mais próximo do nosso sucesso. Agora eu tô falando com as minhas palavras, tá? E não mais longe. Mas quando a gente está passando pela adversidade, pela dificuldade, a gente não entende isso. A gente só vai entender lá na frente, tá? Então, o empreendedor, ele acredita que ele tem algo único que ele pode passar para a sociedade. E é isso que nós precisamos acreditar. Que eu e você temos algo de especial que podemos passar e fazer a diferença. Bom, eu trago um exemplo aqui também sobre quando eu fui confrontado sobre o canal de empreendedorismo quando eu estava desempregado. Foi muito interessante isso, porque uma pessoa muito próxima, em que eu até hoje admiro, falou pra mim: poxa, mas você tá desempregado, como que você vai falar de sucesso? Você não tem casa própria, você não tem nenhum carro. Mas não foi no sentido de querer me rebaixar, mas foi no sentido de que ele achava correto que primeiro eu construísse algo para depois eu compartilhasse as minhas mensagens. E aquilo me confrontou, então de imediato eu fiquei entristecido. Eu realmente, não naquele momento, mas em outros momentos piores, depois que eu via passar depois, eu pensei realmente em desistir do canal e de outras coisas. Mas aquele momento foi um momento chave que me deu a força para continuar em momentos piores depois. Porque quando ele falou aquilo, eu me senti confrontado e eu entendi o seguinte: o que eu faço não é só por quem eu sou, é por quem as pessoas serão. Olha, ficou bom essa frase, hein? Vou até anotar. Então, ou seja, eu entendi que aquilo que eu estava fazendo era por quem eu sou, e o que eu sou não depende apenas de como eu estou no momento. Quem eu sou não depende de como estou, e sim daquilo que eu sou por dentro. Quando você é algo, você acredita em algo, em algum momento aquilo vai se concretizar. Enquanto isso, você pode ir ajudando as pessoas. Então eu acreditava nisso, que eu precisava compartilhar essa mensagem não só por conta de mim, mas por causa de pessoas que poderiam ouvir. E eu precisava acreditar que eu tenho algo especial que eu posso passar de forma diferente, que pode tocar a vida de alguém, certo? Então eu entendi isso.
tem a ver com a minha missão também, de inspirar pessoas. E aí que eu consigo entrar no quinto tópico, né? Que é a quinta característica do empreendedor. O empreendedor, ele tem a capacidade de inspirar as pessoas, tá? Um exemplo que eu trago aqui para fechar com chave de ouro é Jesus. Ele teve a capacidade de inspirar pessoas. Ele pegou homens ali da sociedade, homens que não eram considerados, que não tinham conhecimento, que não tinham formação, como Pedro. E também pegou pessoas que tinham autoconhecimento ali, que eram doutores, que eram publicanos, cobradores de impostos, ou seja, pessoas que tinham altos cargos na sociedade. Então, Jesus, ele não falava, eu vou escolher você porque você é pobre, ou vou escolher você porque você é rico. Não, ele não era nenhuma coisa nem outra. Ele olhava quem a pessoa era por dentro, e ele não via só quem a pessoa era hoje, ele via quem a pessoa se tornaria no futuro. Tem até um vídeo que eu vou postar sobre isso em breve no canal Inundando as Nações, tá? De evangelismo, que é muito interessante também. Então Jesus, ele olhava quem a pessoa ia ser lá na frente, ele inspirava essas pessoas. Ele falava, eu vou partir, mas quando eu for, vocês farão obras maiores do que eu. E ele falou, antes de subir, ele falou, recebam, né, o sopro. Então ele inspirou neles vida. Até quando ele estava morrendo na cruz, ele soprou vida em alguém, ele inspirou o ladrão da cruz. Então você vê que ele acreditou em cada um que estava aí, em cada um daqueles discípulos, mesmo que eles não mereciam, mesmo que não eram capazes, mesmo que outros se achavam demais, mesmo que eles queriam se assentar nas melhores cadeiras, mesmo que eles, Pedro falou, Jesus não morre, porque a missão de Jesus era morrer, mesmo que eles não compreendiam a missão de Jesus, ele continuava acreditando. Então Jesus, ele foi o maior empreendedor da história, né? Vamos assim dizer. Pode me xingar aí se você não gostar do que eu estou dizendo. Pode colocar aí nos comentários. Mas realmente ele acreditou em algo. Qual que era o projeto dele? Salvar vidas, né? O projeto de Jesus foi construir uma família para si. Ele não queria ficar sozinho no céu, por mais que ele tinha os anjos, ele queria que nós pudéssemos estar com ele. Então é necessário entender que não só os nossos projetos estão em construção, mas nós também estamos em construção. Pessoal, esse foi mais um áudio de sucesso aqui do canal no YouTube Giovanni Negócios. Curta, comente, compartilha com quem você quer que tenha sucesso. Deus te abençoe, fique na paz e até mais!